Olá, gente! Seja bem-vindo ao meu canal, a série Ceifeiros. Hoje, como vocês podem perceber, estou em um cenário diferente e hoje eu quero comunicar a vocês que nós vamos dar início a uma série chamada Antes que Jesus Volte. E essa série eu vou abordar temas sobre acontecimentos que vão preceder a volta de Jesus e como nós devemos nos preparar para a volta de Jesus, como é que ele vai aparecer, todos esses assuntos. Então, vamos dar início a esta série chamada Antes que Jesus Volte. Vocês vão ouvir alguns pássaros, né, cantando, mas faz parte. E vamos lá, né, para o texto base deste vídeo, que se encontra lá em Mateus capítulo 24 e o versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui em Mateus 24, Mateus ele nos apresenta uma série de acontecimentos que vão preceder a volta de Jesus. E nos fala também como é que Jesus vai aparecer, se todo olho vai ver, se todas as pessoas vão conhecer Jesus. Então, Mateus 24, ele aborda vários acontecimentos que vão acontecer antes que Jesus volte para buscar a sua igreja. E Mateus ele começa a nos orientar. E a primeira orientação que Mateus ele nos dá é que ele fala dessa forma: acautelai-vos para que ninguém vos engane, dizendo que é o Cristo. Ou seja, muitas pessoas irão surgir dizendo que é Jesus. Como algumas pessoas, né, alguns homens já surgiram dizendo que era Cristo, dizendo que era Jesus, dizendo que era o Filho de Deus. Só que a palavra de Deus nos diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então preste atenção, porque muitos homens surgirão dizendo que é Cristo, dizendo que é Jesus Cristo. E nós não podemos nos enganar diante desses acontecimentos. Nós não podemos nos deixar levar por causa dessas palavras vãs. E a palavra de Deus nos diz que surgirão muitos rumores de guerras, irão surgir muitas guerras, nação vão se levantar contra nação, reino contra reino, e isso quer dizer guerra, isso quer dizer muita guerra, muita morte. Então, essas coisas vão acontecer antes que Jesus volte. Só que a palavra de Deus diz para que a gente não se assuste quando esses acontecimentos começarem a surgir, começarem a acontecer, como já começou, né, há muito tempo atrás. Então, é para nós ver esses acontecimentos, mas não nos assustar, porque tudo isso é necessário que aconteça antes que Jesus volte. É isso que a palavra de Deus nos fala. E a palavra de Deus, ela nos diz que isso tudo, esses enganos, né, engano do falso Cristo, essas guerras, esses rumores de guerras, essas mortes, são apenas o princípio das dores. Então, essas coisas que estão acontecendo não é já os acontecimentos, os últimos acontecimentos. Isso é só o princípio das dores, ou seja, é só o início de todo um conflito que vai ter, de toda uma tribulação. E a palavra de Deus também ela nos diz que nós seremos aqueles que servem a Jesus, aqueles que servem a Deus, serão entregues para a morte. Ou seja, porque muitas pessoas vão nos odiar. Como você tem conhecimento, né, sobre vários países que não aceitam cristãos, que não aceitam a palavra de Deus, que não aceitam as pessoas confessar que são filhos de Deus, que servem a Deus. Não permitem que andem com a Bíblia debaixo do braço, não permitem a pregação do Evangelho. Então, todas essas coisas são necessárias que aconteça antes que Jesus volte. A palavra de Deus nos diz que muitos serão odiados, serão atormentados
e mortos por causa da palavra de Deus, por causa do amor de Deus. E isso é o que a gente vê em vários países acontecendo. Então tudo isso é apenas o princípio das dores. E a palavra nos diz para que a gente não fique assustado diante de todos esses acontecimentos, porque isso tudo é só o princípio das dores. Muitas coisas piores e maiores virão antes que Jesus volte. E a palavra de Deus nos diz que muitos serão escandalizados. A palavra de Deus, ela nos diz que muitos irão trair uns aos outros. E o que nós vemos ultimamente é muita traição, não só em um relacionamento, mas na questão, mas no meio trabalhístico, né? Nas igrejas, entre os irmãos, entre os pais, entre os filhos, entre os amigos. Ou seja, a traição é algo que está em grande massa no mundo atual. Ultimamente nós não temos aquela confiança que tínhamos quando éramos crianças, né? Porque antigamente a gente tinha uma confiança total em um amigo, né? Que naquele tempo a gente poderia chamar a maioria das pessoas, a maioria dos coleguinhas de amigos. Só que hoje isso não é possível, os amigos são selecionados. Então a palavra de Deus, ela nos diz que muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, ou seja, haverá muita traição. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é esses falsos profetas? Os falsos profetas são pregadores falsos, são testemunhas de Jesus falso, são pessoas que se dizem seguidoras de Jesus falsas, ou seja, podem até estar falando de Jesus, podem até estar assumindo um cargo na igreja, pode até ir para os cultos, só que a pessoa está falando aquilo ali da boca para fora, não vem de Deus, não é de Deus aquilo que a pessoa está falando, o que a pessoa está ministrando. Por dentro, no coração da pessoa, o coração está sujo, o coração está cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de coisas maus, o pensamento está cheio de pensamentos maus, de malícia, de traição, de mentira, de mortes, de muita coisa ruim. Então esses são os falsos profetas. E a palavra de Deus nos diz que esses falsos profetas vão enganar a muitos. Ou seja, não vai ser poucas pessoas que vão ser enganadas por esses falsos profetas. Então, não vão ser poucas as pessoas que vão ser enganadas por esses falsos profetas, mas vai ser uma grande massa, vai ser muitas pessoas que vão ser enganadas por esses falsos profetas. E a palavra de Deus, ela nos diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar grandemente o pecado, o amor de muitos vão se esfriar. Ou seja, quando ninguém ama mais ninguém, quando amor for só uma palavra, né, não for mais aquele sentimento, quando a mentira estiver imperando, quando na boca das pessoas estiver saindo mais mentiras, estiver saindo malícias, muitas coisas ruins, as pessoas apenas com interesses, né, nos bens materiais, no que a pessoa pode, no que a pessoa tem. Então muitas iniquidades vão acontecer e a palavra de Deus nos diz que o amor de muitos vão se esfriar por causa do aumento da iniquidade. E isso é mais um cumprimento nos dias atuais em que vivemos, né? Porque nós podemos perceber que o mundo em si, ele não está mais como era antigamente. Muitas coisas mudaram, muitas coisas estão se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. E tudo isso é um alerta para nós. Tudo isso é um aviso para nós de que a volta de Jesus, a vinda de Jesus, ela está mais próxima do que longe. Ela está mais perto de acontecer. Então, é necessário, é preciso que nós venhamos nos preparar. A palavra de Deus, ela nos diz que aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Ou seja, aqueles cristãos, aquelas pessoas, aqueles filhos de Deus que perseverar até o fim, mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo diante de muitas coisas que ainda vão surgir piores e maiores do que nós estamos enfrentando agora, aqueles que passarem por todas essas coisas, passarem pela grande tribulação, esses sim que vão ser salvos, esses sim que vão alcançar a salvação. Então, é possível sim você ser salvo diante de todos esses acontecimentos. É possível sim você ser salvo diante de outras coisas que ainda vão acontecer. A palavra de Deus, ela nos afirma que muitos serão salvos, aqueles que perseverar até o fim, né? Então, não é porque a grande massa vai ser enganada pelos falsos profetas que os outros também vão ser enganados. Não, vai ser uma grande massa que vai ser enganada pelos falsos profetas e os outros vão ser salvos, aqueles que perseverar até o fim. Mas quando é que vai ser o fim quando é que vai ser o fim desses grandes acontecimentos, de todas essas coisas que Jesus vai voltar? A palavra de Deus, ela nos diz que a pregação do evangelho, ela será pregada em todos os países, em todos os estados, em todo o mundo. Então, a pregação do evangelho, ela vai ser pregada para toda criatura. Todas as pessoas vão ter que ouvir a palavra de Deus, todas as pessoas vão ter que escutar a palavra de Deus antes que venha o fim, antes que Jesus apareça lá nas nuvens e os salvos sejam arrebatados. Então, a pregação do evangelho, ela vai ter que ser pregada para todas as pessoas antes que Jesus apareça. Só mais uma coisa, todos esses episódios que eu falei aqui, todos esses acontecimentos já aconteceram e estão acontecendo nos nossos dias. Então é necessário que a gente nos prepare todos os dias, nos prepare de uma forma contínua, porque Jesus, ele vai voltar. Jesus Cristo, ele vai aparecer nas nuvens para buscar os salvos, para buscar os escolhidos. Então nós temos que ser salvos, nós temos que ser escolhidos do Senhor. Então vamos nos preparar para este grande dia, porque quem não subir, quem não for viver com Cristo, vai viver com Satanás, com o demônio, com os anjos do mal. Então vamos viver com Deus a nossa eternidade. Vamos nos preparar para a eternidade com Jesus, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham conhecido, mais sobre a palavra do Senhor, sobre esses acontecimentos que vão preceder a volta de Jesus. E me espere no próximo vídeo. Eu vou trazer mais conhecimento, para vocês sobre a vinda de Jesus, sobre as coisas que vão acontecer antes, como nós devemos nos preparar. Então, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo. Comenta aqui algo que você achou interessante, ou algo que você quer que eu fale também, algo que você achou muito legal aí na palavra de Deus, a respeito disso que eu estou falando. E é só isso. Tchau, tchau.